Pegue a palavra de Deus, por favor, e abra comigo no Novo Testamento, Evangelho relatado por Lucas, capítulo 7. Eu vou ler com você somente o versículo 13. Lucas, capítulo 7 e versículo 13. Verifica se tem alguém perto de você que está sem o Evangelho. Mesmo que você não conheça essa pessoa, chegue perto dela, dá um sorriso e diga: é aqui que o pastor vai ler. Aí você divide a leitura. Lucas capítulo 7 e versículo 13. Quem já encontrou, diga amém. Está escrito assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Esse milagre aqui é um milagre muito emocionante, muito bonito. Esse milagre foi feito para uma pessoa só. Os teólogos chamam esses milagres de milagres particulares, porque foi um milagre que beneficiou uma única pessoa. Diferente de quando Jesus multiplica pães e peixes e milhares de pessoas comem, né? Muita gente é beneficiada. Este aqui é um milagre particular. Só uma pessoa vai ser beneficiada por esse milagre. E esse milagre foi feito por Jesus para socorrer uma mãe. E eu quero que as mães que estão aqui hoje saibam que Jesus nunca negou nada para uma mãe. Nunca negou nada para uma mãe. Você pode olhar no Evangelho. Todas as vezes que Jesus viu o sofrimento de uma mãe, ele se comoveu. E ele fez coisas extraordinárias por mães. Esse relato que eu vou ler para você foi feito por Jesus exatamente para socorrer a dor daquela mãe. Eu vou ler o versículo 13 de novo. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Eu vou ler agora pela terceira vez e gostaria de ouvir todos que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida, em bom tom e alta voz. E vendo-a, acho que pode melhorar, você não acha? Vamos fazer melhor? E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Quem crê que Jesus fez isso? E quem acredita que Ele está aqui e vai falar conosco nesta manhã? Então desocupe as mãos agora, deixe o Evangelho aberto aí no assento. Vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do nosso Deus. Vamos aplaudir, igreja. Abra a tua boca enquanto você aplaude e diga assim: glória ao teu nome, Senhor. Faça essas palmas melhorarem. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória a Deus. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua santa palavra agora será pregada. Vem, Espírito Santo. Tome agora a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, remove toda barreira, remova todo obstáculo, envie a tua palavra agora com poder e autoridade, e que esta palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. Este relato é um relato curto, e eu quero ler ele inteiro com você, já que é um relato curto, e extrair daqui desse milagre feito por Jesus alguns ensinamentos. Vamos começar pelo versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Eu já vou pedir que você pegue papel e caneta e que de preferência você grife
no próprio texto bíblico, na própria Bíblia, eu quero que você grife a palavra multidão, que está no versículo 11. Vou ler de novo. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Continue a leitura, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E aí você vai grifar também a palavra multidão, só que agora no versículo 12. E eu quero deixar claro que neste texto há duas multidões. São duas multidões diferentes. Basta você prestar atenção no texto que você vai observar que uma multidão vem com Jesus e entra na cidade. A outra multidão acompanha o cortejo fúnebre e sai da cidade. Então a multidão do versículo 11 é uma, a multidão do versículo 12 é outra. Há duas multidões aqui. E eu já quero ir direto ao ponto. Eu já quero te dar uma interpretação espiritual desse texto. Hoje existem no mundo 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra. É um número realmente grande, gente de todo tipo, gente de toda raça, gente de todo pensamento, de todo tipo de ideologia, de todo tipo de comportamento. Há muitas classes que separam essas pessoas, há muitas características que mostram a diferença entre esses 8 bilhões de habitantes. Mas para Deus, quando Ele olha do céu para a terra e vê esses 8 bilhões de habitantes, Ele só vê duas multidões. Duas. A primeira multidão que Deus vê é aquela multidão que anda com Jesus. E a outra multidão que Ele vê é a multidão dos que andam sem Jesus. No versículo 11 nós temos a primeira multidão, e é uma multidão que anda com Jesus. No versículo 12, uma segunda multidão, que é a multidão que anda sem Jesus. Então, já que sabemos que há apenas duas multidões neste mundo, então qual é a diferença entre uma e outra? Quais são as semelhanças entre uma e outra? É importante que você preste atenção para discernir em qual destas multidões você está. Primeiro vamos entender como é a multidão dos que andam com Jesus. A palavra diz que Jesus está entrando na cidade de Naim e com ele entra uma multidão de pessoas. Qual você acha que era a principal característica da multidão daquelas pessoas que andam com Jesus, que entram na cidade de Naim com Jesus? A principal característica, minha gente, é a alegria. A alegria é a principal característica da multidão dos que andam com Jesus. Aqui nesta igreja tem alguém que faz parte desta multidão? Quem faz parte? Oh, que multidão mais linda! E você tem alegria? Alegria, gente, é uma das marcas principais desta multidão, daqueles que andam com Jesus. A pessoa que anda com Jesus é alegre. A pessoa que anda com Jesus está sempre com um sorriso no rosto. A pessoa que anda com Jesus tem sempre um cântico nos lábios. A pessoa que anda com Jesus está sempre contando um testemunho, está sempre dizendo glória a Deus por alguma coisa que aconteceu. E a gente olha para quem anda com Jesus, e às vezes a gente pensa, será que essa pessoa não tem problemas? Será que é por isso? Será que o motivo da alegria dos que andam com Jesus é porque não tem problemas? Vamos tirar a prova aqui? Quem aqui anda com Jesus e mesmo assim tem problemas? E? Todo mundo? Se alguém tivesse sem problema, passa na minha sala ali que eu te arrumo um.
Todo mundo aqui anda com Jesus e tem problema, é? Mas como que você, mesmo tendo problemas, ainda assim é tão alegre? É isso que o mundo não entende. Porque o mundo acha que por causa dos nossos problemas, por causa das nossas aflições, a gente vai viver triste. Mas eu vou ler para você alguns textos que falam sobre as lutas, as tribulações, os problemas que nós enfrentamos, e nem por isso perdemos a alegria. Jesus nunca quis ser popular, contando histórias assim: vem me seguir, porque a vida comigo não tem luta, não tem problema, não tem batalha. Jesus nunca disse isso. Quer ver o que ele disse? João capítulo 16, versículo 33. Ele quer ganhar discípulos, ele quer ganhar seguidores, mas ele não fica enganando as pessoas com histórias de vem para cá, vem andar comigo, você vai ver que vida maravilhosa, você nunca mais vai adoecer, você nunca mais vai ter problemas, você nunca mais vai chorar. Jesus não disse isso. João 16, 33 está escrito o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando da verdade para mim e para você. Você vai passar por aflições, e quer que eu te fale uma verdade? Essas aflições não são poucas não são poucas. Olha o Salmo 34, Salmo de número 34, versículo 19, se fosse uma vez ou outra que a gente passasse por uma aflição, ainda vai, né? Só que as aflições na vida do justo são muitas. Olha o que disse o salmista Davi, Salmo 34, versículo 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo. Muitas. É aflição na família, é aflição na vida financeira, é aflição na saúde, é aflição de vários tipos. Muitas são as aflições do justo, mas o versículo termina dizendo: mas o Senhor o livra de todas. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus que sempre tem um livramento, sempre tem uma saída, sempre tem um escape. Tem aflição? Tem. E não é pouca não, é muita. Mas também tem vitória, também tem livramento, também tem milagre. E aí a palavra de Deus, só para a gente aproveitar que estamos com a Bíblia aberta nos Salmos, diz no Salmo 37, versículo 25, o seguinte, salmista Davi novamente, Salmo 37, 25, ele diz: fui moço e agora sou velho. Quando Davi escreveu isso aqui, ele já estava idoso. E você sabe que Davi começou a caminhar com Deus, ele foi ungido quando ele era bem jovem. Por isso ele diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu quero tranquilizar o teu coração, você que está aqui nesta igreja ouvindo esta palavra, ou você que está assistindo esta mensagem em qualquer lugar. Você pode até estar angustiado, você pode estar até aflito, preocupado, com medo do que possa te acontecer, mas a palavra de Deus garante que o justo nunca vai ficar desamparado, você nunca vai ficar sozinho. Sempre o Deus Todo-Poderoso vai estender a mão para te ajudar, para te guardar, para te livrar. Ainda que você passe por momentos de aflição e de angústia, o Senhor teu Deus vai passar contigo e vai te dar vitória. A multidão dos que andam com Jesus é uma multidão alegre, aquela multidão que entra em Naim, vai comentando uma pessoa com a outra: Jesus é maravilhoso, não é? E a pessoa responde: ah, ele é. Você sabe por que eu gosto de seguir Jesus? Por quê? Porque ele prega umas mensagens assim que mexem com o mais profundo da minha alma.
Aí outra pessoa comentava dizendo: sabe por que eu gosto de andar com Jesus? Porque todo dia tem um milagre novo, todo dia tem uma coisa nova acontecendo. Aí um ia contando para o outro um testemunho que viu, um relato que acompanhou. Você estava naquele culto que Jesus estava pregando numa casa, e de repente descer um homem pelo telhado. Eu estava nesse dia, foi impressionante, né? Aí aquele dia que ele passou perto de uma aldeia de leprosos, tinha 10 leprosos lá, e ele curou os 10 de uma vez só com a palavra. Olha, eu estava com ele nesse dia aí, passei com ele ali perto e vi. As pessoas iam contando os milagres. Então o papo daquela multidão que entra em Naim é um papo animado, é uma conversa alegre, uma conversa feliz. E eu tenho que te dizer por que a multidão dos que anda com Jesus, apesar das lutas, apesar das tribulações, é tão feliz. Volta em Lucas comigo, por favor. Isso aqui tem que ser o teu maior motivo de alegria. Talvez você olhando a tua conta bancária, você não tenha tanto motivo de alegria. Talvez você olhando o teu laudo médico, você não tenha tanto motivo de alegria. Talvez você olhando para a situação da tua família hoje, você não tenha tanto motivo de alegria. Talvez você está passando por momentos de tantas angústias e provações, que você está procurando uma razão para se alegrar e não encontra. Então deixa eu te dar uma agora. Lucas capítulo 10 e versículo 20. Olha o que a palavra de Deus diz: mas não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Qual é a maior alegria do salvo? Qual é a maior alegria dos que andam com Jesus? É saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, glória, se alegra, igreja. O seu nome está no livro da vida. Você foi comprado por um preço precioso, o preço do sangue. Você é de Jesus. Agora deixa eu falar da outra multidão. A multidão que está no versículo 12, aqui de Lucas 7. Vamos voltar lá. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Eu quero que você pense no drama dessa mulher. O Evangelho já vai logo dizendo que esta mulher era viúva. E o que é ser uma mulher viúva na época da Bíblia? Na época da Bíblia, ser uma mulher viúva era sinônimo de miséria, era sinônimo de sofrimento. Hoje em dia, uma mulher pode ficar viúva e nem por isso vai ficar na miséria. Ela pode ficar viúva e, acredite em mim, ela pode até melhorar de vida. Às vezes a mulher fica viúva e acaba assumindo as finanças da família e dá conta do recado melhor do que o marido. Às vezes o marido que se foi era um destrambelhado, era um homem desorganizado, era um alcoólatra, sei lá. Aí a mulher de repente fica viúva, começa a receber aquele dinheirinho da pensão, passa para ela aquele dinheiro, ela coloca as coisas em ordem e vai viver a vidinha dela tranquila, sossegada, sem um marido que às vezes não servia a Deus, às vezes era um homem violento. A gente sabe que isso existe, né, amados? Não podemos fechar os olhos para isso. Há casos de mulheres viúvas hoje que estão vivendo melhor do que quando estavam casadas. Mas como era na época da Bíblia? Se a mulher ficasse viúva, não tinha uma lei específica que amparasse. Não tinha uma visão social. Puxa, essa mulher agora precisa de cuidados. Quem vai cuidar dela? Não tinha esse pensamento. Então a estratégia que as mulheres tinham era a seguinte: casavam cedo e enchiam a casa de filhos. Vamos imaginar uma mulher que casava antes dos 18 anos, com 16, com 17. E rapidamente ela gerava filhos. Quando essa mulher tiver 30 anos, o seu filho já tem 15.
Quando essa mulher tiver 40 anos, o seu filho já é adulto. Então, se essa mulher ficar viúva com essa idade, aquele filho já está um homem feito e pode cuidar da mãe. Quem entendeu qual que era a estratégia? Então, por isso as mulheres da época casavam cedo e enchiam a casa de filhos, porque não tinha trabalho para a mulher. Não tinha. Todo o trabalho que uma mulher desempenhava era visando a casa. O trabalho da mulher o quê? Cozinhar para a casa. Ela não cozinhava para fora para ganhar dinheiro, cozinhava para a sua família. Costurava para a sua família. Plantava uma hortinha no quintal de casa para a sua família. Tudo girava em torno do marido e dos filhos. Olha a tragédia desta mulher. Ela perdeu o marido. E quando esta mulher perdeu o marido, ela perdeu o seu esteio familiar. Ela perdeu o eixo da família, que era aquele homem. Aquela mulher fica deslocada, aquela mulher fica perdida. Vai levar um tempo para aquela mulher se encontrar. Como é que vai ser minha vida agora que eu não tenho mais meu marido? Mas aquela mulher se consolava por uma coisa. Ela tinha um filho. Um único filho. A vida daquela mulher só não desabou de vez quando ela perdeu o marido, porque ela sabia que tinha um filho. A dor que ela sentia com a perda do marido, ela compensava com o amor do filho. Aquele filho e aquela mãe eram tão unidos. Onde você via a mãe, lá estava o filho. Onde você viu o filho, aí ele estava com a mãe, ou falando bem da mãe, ou honrando a mãe. Aquele filho trabalhava, cuidava bem da mãe, porque ela era viúva. Então, aquela família, apesar de estar sem o marido, sem o pai, estava levando, estava vivendo. Vez por outra, batia aquela saudade, aquela dor, e só quem já viveu o luto ou está vivendo do luto sabe que tem dias que a gente leva numa boa, né? Mas tem dias que a dor aperta, é verdade ou não é? Tem dia que você lembra daquela pessoa que se foi e bate aquela tristeza, você queria tanto estar com ela, você queria tanto ver aquele rosto de novo, e aí você tem que se apegar a outra pessoa que ficou para te consolar. Quando aquela mãe chorava, o filho já sabia, a mamãe está chorando de saudade do papai. Aí ele ia lá e abraçava. Ô mãe, eu sei que a senhora está sofrendo, eu também sofro. Mãe, mas eu estou aqui com a senhora não perdeu tudo, mãe. A senhora perdeu o papai, mas eu estou aqui. Aí aquela mãe via o seu filho enxugando as lágrimas dos olhos dela e dizia, ô meu filho, ainda bem que eu tenho você. Ainda bem, meu filho, que você está aqui comigo. Aí eles se abraçavam, enxugavam as lágrimas um do outro, e iam seguindo em frente. Eu não sei te dizer o que foi que aconteceu. Eu não sei se esse rapaz adoeceu, eu não sei se ele sofreu um acidente, um mal súbito, não sei. O que eu sei é que o Evangelho diz que esta mulher, que já tinha perdido o marido, agora vai ter uma segunda perda, e uma segunda perda muito pior. Ela vai perder o seu único filho. Você está entendendo agora porque tem uma multidão seguindo aquele cortejo? Porque todo mundo na cidade de Naim está comovido com a dor daquela mulher. Todo mundo que tinha ido há pouco tempo no funeral do marido dela, agora soube que o filho morreu, e todo mundo diz, coitada dessa pobre mulher, o que vai ser dela? Será que ela vai sobreviver a outro golpe da vida? Tadinha, vamos lá, vamos dar força para ela. E toda aquela multidão vai seguindo a mulher que leva o filho para sepultar, chorando copiosamente. A multidão que anda com esta mulher não canta. A multidão que anda com esta mulher não sorri. A multidão
que anda com essa mulher quase nem fala. A dor é tão grande. E aprenda uma coisa, quando você está num funeral, quanto menos você falar, melhor. Porque às vezes você não sabe o que dizer e acaba falando bobagem. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é não fazer nada. É ficar lá. Só o fato da pessoa te ver ali já significa muito para ela. Só um abraço que você der já basta. Não fale bobagem. Se você não tem o que falar, não fale. Aquela multidão queria encontrar uma palavra de conforto para dizer para aquela mulher. Mas vai falar o quê? Vai dizer o quê para ela? A dor vai passar? Vai dizer o quê para ela? A vida é assim mesmo? Não tem o que dizer. Então aquela multidão só chora. Só anda junto com ela e chora. Só que de repente aquelas duas multidões se encontram. A multidão que entra na cidade é a multidão que anda com Jesus. E a multidão que sai da cidade, a multidão que está sem Jesus. E eu já falei como é a multidão dos que andam com Jesus, agora deixa eu falar como é a multidão dos que andam sem Jesus. A multidão de pessoas desse mundo que anda sem Jesus é uma multidão que anda triste, é uma multidão que anda de cabeça baixa, é uma multidão de pessoas sem esperança. A multidão daqueles que andam sem Jesus é uma multidão que só chora e lamenta. Você que está aqui hoje, você já andou sem Jesus um pouco de tempo da tua vida. Quem já andou sem Jesus por um tempo? Você lembra como era a tua vida? Você lembra como você era quando estava nessa outra multidão dos que andam sem Jesus? Como você chorava? Como você era triste? Como você era deprimido? Como você era uma pessoa angustiada? A multidão de quem anda sem Jesus é assim. Quando aquelas duas multidões se encontram, há um choque. Porque enquanto uns estão rindo daqui, outros estão chorando de lá. Enquanto uns estão celebrando daqui, outros estão lamentando de lá. E quando Jesus passa por aquela mulher, por aquela mãe, por aquela sofredora, Jesus poderia simplesmente virar o rosto. Ele poderia simplesmente dizer para a multidão que vá com ele: vamos pessoal, vamos, deixa eles aí, vamos entrar na cidade. Ele poderia, mas ele não fez isso. Eu quero te dar uma boa notícia hoje: o nosso Deus não é indiferente ao teu sofrimento. O nosso Deus é incapaz de ver as tuas lágrimas e simplesmente fingir que não está vendo nada. O nosso Deus não vai te ver sofrendo e te virar as costas. Se você chegou aqui chorando, sofrendo, angustiado, triste, eu quero que você saiba que Jesus está passando aqui e Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo a tua tristeza, Ele está vendo o teu sofrimento. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai parar tudo para te dar atenção. Aleluia! Esse é o nosso Senhor. Ele não estava indo para o funeral. Jesus não estava entrando em Naim para ir em funeral nenhum. Ele estava indo em Naim para fazer a sua obra de pregação, de cura. Mas quando ele passa por aquele cortejo, ele vê aquela mãe e ele não consegue fingir que está tudo bem. Ele sente íntima compaixão. Versículo 13, que foi onde eu comecei. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Grifa também essa frase, íntima compaixão. Você sabe o que é isso? Íntima compaixão, começa aqui uma observação importante a ser feita. Só Jesus demonstrou isso. Todas as vezes que você lê no Evangelho íntima compaixão, é sempre Jesus quem está sentindo. Sempre é Ele. E o que é íntima compaixão, afinal, pastor? É sentir a dor do próximo. Sem íntima compaixão.
Tudo que é íntimo é interior, né? É dentro. Compaixão, alguém pode até dizer que sente, mas às vezes fala por falar. Ah, estou tão compadecido do fulano. Está nada. Está só fazendo cena. Jesus sim. Jesus sabe o que é sentir a tua dor. Jesus conhece o que você está sentindo. Ele sabe a tua angústia, Ele sabe a sua tristeza, Ele sabe a tua dor. Quando Jesus vê aquela mãe que está indo sepultar o único filho, e que ainda por cima é uma mulher viúva, que não tem marido para lhe consolar, Jesus, sabendo que aquele filho é a única coisa que aquela mulher tem na vida, Ele sente a dor dela. Ele se põe no lugar dela. Ele imagina como é que vai ser a vida daquela mulher daqui para frente. Então ele diz uma coisa que ninguém seria capaz de dizer. Ele olha para aquela mulher, no versículo 13 está escrito que ele moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Você teria coragem de dizer isso? Não chore. Para uma mulher viúva, que acabou de sepultar, que está indo sepultar o único filho, você teria coragem de dizer para uma pessoa nessa situação: não chore? Não tem condição de dizer isso. Qualquer um, quando ver esta mulher, vai a chorar junto. Mas Jesus é aquele que tem o poder da vida e da morte nas mãos. Quando ele diz para aquela mulher: não chore, não é uma frase de efeito. Ele não está querendo falar uma frase comovente. Ele realmente vai enxugar as lágrimas daquela mulher. Levante a sua mão que receba esta palavra. Está aqui aquele que vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Está aqui aquele que vai tirar esta lágrima dos teus olhos. Aquele que vai tirar de você o choro, o pranto. E no lugar do teu choro, no lugar do teu pranto, Ele vai colocar um cântico de vitória nos teus lábios. Você chegou aqui chorando, mas vai sair daqui saltando e glorificando Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Não chores. Quando ele disse para a mulher: não chores, está escrito no versículo 14 que chegando-se, tocou o esquife. Pastor, o que é esquife? Um dia eu ouvi um pregador muito maluco dizendo que Jesus era músico. Eu falei: ah, é? De onde você tirou essa? Não, está lá escrito que ele tocou o esquife. Esquife não é um instrumento musical não, tá? O que era o esquife? Hoje, quando a gente vai sepultar alguém, a gente põe num caixão, né, de madeira e fecha por cima. E aí leva a pessoa nesse caixão. O esquife era um cesto de vime, um cesto aberto. E a pessoa, ela ia até o local do sepultamento, conduzindo o cadáver nesse cesto. Então o dono do morto, no caso aqui, quem é o dono do morto? Quem é? É aquela mãe, né? Ela vai o caminho todo alisando o cabelo do filho morto, tocando a pele do filho morto. Então era uma forma de fazer o cortejo ser mais humanizado, deixar aquilo aberto. Então o esquife era isso. Quando Jesus tocou o esquife, Ele está quebrando um protocolo aqui, sabia? Ele está quebrando um protocolo. Porque a palavra nos ensina que Jesus era um nazireu de Deus. Existia coisas que era restrito a um nazireu fazer. Tocar um cadáver, por exemplo, para um homem que queria santidade, de acordo com a religião judaica, não era permitido. Um homem santo na religião judaica nem sequer ia num funeral, quanto menos tocar num esquife. Mas Jesus não está nem aí para o protocolo. Jesus não está nem aí para as regras da religião. A única coisa que interessa para Jesus é sanar a dor daquela mãe. Então ele toca no esquife. E os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te.
Com quem que ele está falando? Não, fala aí, eu quero ouvir. Com quem que ele está falando? Com o morto. E mortos ouvem? Ouvem? Você já falou com o morto alguma vez? Já, que eu sei. Você já foi num funeral alguma vez? E já ficou olhando para o morto e dizendo assim: por que você fez isso comigo? Não era para você ter ido agora. É normal, gente. Você já fez isso. Eu já fiz isso. Qualquer um aqui já fez isso. Por mais que a gente saiba que o que está ali é só o corpo, a gente precisa pôr a emoção para fora. Então a gente fala com o morto, sim, a gente fala. Mas seja honesto. Quando você falou com o morto, aconteceu o quê? Nada. O morto continuou morto. Do mesmo jeito. Não deu nem uma piscadinha assim para você, não. Deu? Não falou nada para você? Não disse assim, que era a minha hora. Não, ele não falou nada, não fez nada, ele não se moveu. Continuou morto. Sabe por quê? Porque você é um simples ser humano qualquer. Mas Jesus não é um simples ser humano qualquer. Jesus é aquele que tem poder no céu e na terra. Jesus é aquele que fala, e quando ele fala, ao som da sua voz, até os mortos têm que ouvir e obedecer. Quando Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te, a alma do jovem não estava mais no corpo. Estava só o corpo lá. Mas quando Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te, aquela alma foi buscada na mesma hora, aquela alma entrou no corpo daquele rapaz na mesma hora, o fôlego de vida voltou na mesma hora. E olha o que está escrito aqui, versículo 15: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Acabou o sofrimento. Aquilo ali foi chocante. Não está escrito aqui, eu acho, isso é um pensamento meu, que teve gente que saiu correndo. Será que não? Você está num funeral, de repente o morto levanta e começa a falar? Teve gente que estava lá que ficou apavorado. Mas aquela multidão não interessa. Jesus fez um milagre para quem? Para aquela mãe. Foi para ela, o milagre foi para a mãe. Cadê as mães que estão aqui? Cadê as mães? Jesus tem um milagre hoje só para você, particular, por tua causa. Ele vai fazer algo hoje grande. Se o resto da multidão ficou apavorado, saiu correndo com medo, pouco importa. O que importa é que aquela mãe abraçou o filho na mesma hora. O filho abraçou a mãe de novo. O filho deve ter olhado assim: mãe, o que eu estou fazendo nesse esquife? Mãe, o que está acontecendo? Ô, meu filho, não está acontecendo mais nada, você vai voltar comigo para casa agora e está tudo bem. Esse milagre aconteceu mesmo. Quem acredita que aconteceu mesmo? Agora há uma reação dupla. Há uma reação dupla. Tudo nesse milagre é duplo, né? Tem duas multidões, uma de lá, outra de cá. Uma que anda com Jesus, outra que anda sem. Na hora que viram o milagre, tanto a multidão que andava com Jesus viu, quanto a multidão dos que andava sem Jesus também viu. As duas multidões testemunharam o mesmo milagre ali na hora. Só que tiveram duas percepções diferentes. Versículo 15. O defunto levantou-se, começou a falar, entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Grifa aqui, ó, um grande profeta. Essa é a primeira percepção. Teve gente que quando viu Jesus dizendo para um menino morto: jovem, levanta, disseram assim: olha, esse homem aqui é um grande profeta que se levantou entre nós. Quem conhece o Antigo Testamento aqui, sabe de quem que esse povo está falando. Quem disse que Jesus era um grande profeta,
Estava lembrando de quem? De quem? De Elias? De Eliseu? Grandes profetas do Antigo Testamento que fizeram um milagre assim, que ressuscitaram o filho de uma mulher, que atenderam um pedido desesperado de uma mãe. Então estão comparando Jesus com esses grandes profetas. Quem está me entendendo aqui? Quem falou um grande profeta se levantou entre nós, está comparando Jesus a Elias, está comparando Jesus a Eliseu. Só que a outra percepção é a seguinte, versículo 16: e Deus visitou o seu povo. Por um lado tem pessoas olhando o milagre dizendo, é um grande profeta, viu? Esse homem aí, Jesus de Nazaré, é um Elias das nossas épocas. É um Eliseu do nosso século. Mas outros estão olhando e dizendo, que profeta coisa nenhuma, que Elias, que Eliseu, esse aqui é o próprio Deus no meio do seu povo. Ou você vai olhar para Jesus como um simples profeta, e essa é uma visão errada, deixa eu deixar isso aqui bem claro. Essa é uma visão deturpada, é uma visão minúscula de Jesus. Porque Jesus foi profeta? Sim, Jesus profetizou coisas e inclusive as profecias de Jesus estão se cumprindo até hoje. Vai ler Mateus 24 que você vai achar que está lendo o jornal. Você lê Mateus 24, sinais que Jesus falou que iriam acontecer nos últimos dias, está tudo acontecendo aí agora, em todo canto. Teve uma época que a gente via a tragédia acontecendo no mundo afora e dizia, nossa, lá no Japão acontece cada coisa, né? Ó, lá na Turquia, ó, lá no Paquistão, lá nas Arábias, lá acontece cada coisa, né? Agora nós estamos vendo acontecer aqui, ó, no nosso país, pertinho da gente. Para ninguém achar que isso aqui é porque é lá naquela parte do mundo. Não, toda a parte do mundo agora está vivendo as coisas que Jesus falou que iria acontecer. Então ele realmente é um profeta. Mas chamar Jesus de profeta é diminuir quem ele é. Me chama de profeta, me compara com Elias, com Eliseu, que eu vou ficar feliz da vida, vou ficar até envaidecido. Mas chamar Jesus de profeta é diminuí-lo. Jesus não é só um profeta, é muito mais do que isso. Jesus é Deus. Toda a igreja, por favor, fique de pé agora. Feche os teus olhos um instante. Esse milagre que Jesus fez, repito, ele fez particular para aquela mãe que estava sofrendo. Mas hoje ele está aqui, ele quer fazer milagres também particulares para cada um aqui. Mas o mais lindo de todos os milagres que ele faz é o milagre da salvação da nossa alma. Feche os teus olhos um instante, por favor. Se você chegou aqui nessa manhã de domingo, e você ainda não é salvo, você ainda não faz parte da multidão dos que anda com Jesus, eu quero te fazer um convite. Vem fazer parte dessa multidão. Vem andar com Jesus também. Vem fazer parte da multidão dos que andam com Jesus. Porque a alegria que essa multidão tem é uma alegria sem fim. A multidão dos que andam com Jesus tem luta, tem problema, tem tribulação. Mas a maior alegria de todas é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que a qualquer momento a trombeta toca e a gente vai ser transformado e subir para nos encontrar com Ele. E a gente sabe que podemos morrer também, é uma possibilidade. Mas nem isso nos entristece, porque a gente sabe que se morrermos, só vamos fechar os olhos aqui e abrir os olhos lá na glória. E estar na presença dele para todo sempre. Se há alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não recebeu a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e quer fazer isso hoje, levante a sua mão agora, bem alto, junto com a minha, que eu quero orar por você. Faça isso agora. O Senhor Deus está te chamando
Levante a sua mão, você que está aqui e quer entregar a vida para Jesus. Você que está aqui e quer receber Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador. Se tem alguém aqui que quer fazer isso, levante a mão agora. Eu vou fazer um segundo apelo. Eu quero falar com você que já entregou a sua vida para Jesus. Não importa quanto tempo faz, mas por alguma razão você se afastou da casa do Pai. Você saiu da presença do Senhor. Você é um filho pródigo, você é uma filha pródiga, você saiu da presença do Senhor, mas Ele está te chamando. E Ele está te dizendo: eu te perdoo, filho. Eu te perdoo, filho. Eu te recebo de volta nos meus braços. Tem alguém aqui que está afastado da casa do Pai e quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Levante a mão agora que eu vou orar por você. Tem alguém nessa situação? Não tem ninguém assim? Todo mundo aqui está firme com Jesus? Dá uma glória a Deus aí, quem está firme com Jesus. Muito bem. Deixa eu falar com você que está me assistindo agora. Você que está me ouvindo pela rádio, me assistindo pela TV, pelo YouTube. Você quer fazer parte da multidão dos que andam com Jesus? Ele está te chamando. Ele está te dizendo: vem andar comigo. Você está chorando tanto, não é? Está sofrendo tanto. A vida está tão difícil para você, não é? Se você vier andar com Jesus, Ele não vai garantir para você que você nunca mais vai ter tristezas ou problemas, mas Ele vai te garantir livramento para todas as aflições da tua vida. Não é por acaso que você está agora acompanhando esta mensagem. Deus te colocou diante desta mensagem agora, porque Ele quer te salvar, Ele quer te alcançar. Onde quer que você esteja agora, me ouvindo ou me assistindo, quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer recebê-lo como seu único Senhor e Salvador? Levante a tua mão aí onde você está. Eu não vou ver tua mão levantada, mas não é para mim mesmo. É para Jesus que você está levantando a mão. Levante a tua mão e diga: eu quero. Você que está assistindo pelo YouTube, escreve aqui nos comentários: eu quero receber Jesus como Senhor. Eu quero voltar para Jesus. Eu vou orar por você. Vou dobrar meus joelhos aqui no altar para orar por você. Se você que está me assistindo, de repente estiver no conforto da tua casa, você pode dobrar o teu joelho aí também. Se você estiver num lugar que não dá para ajoelhar, não tem problema, você pode pelo menos repetir esta oração. E eu vou pedir para esta multidão que está comigo aqui, uma multidão de salvos, que estenda a mão para cá e interceda, porque Jesus está salvando vidas agora em qualquer lugar desse país ou fora dele. Interceda, ore por essas pessoas. Você que está agora fazendo esta oração comigo, põe a mão sobre o coração e ore. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e decidi que a partir de hoje eu quero fazer parte da multidão dos que andam com Jesus. Eu não quero mais andar longe da tua presença. De hoje em diante eu quero caminhar na tua direção. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me ajuda a perseverar até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Agora deixa que eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico por todas essas pessoas que estão comigo aqui hoje na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, porque essas pessoas que estão aqui já fazem parte da multidão dos que andam com o Senhor Jesus. Mas agora tem gente me ouvindo pela rádio, me assistindo pela TV ou pelo YouTube e entregando a vida ao Senhor, voltando para os teus caminhos. Onde tiver alguém, Pai, sendo alcançado à distância, escreve esses nomes também no livro da vida. Levanta esse que está caído, fortalece esse que está fraco, salva esta pessoa, meu Pai. E que a partir de agora, esta pessoa também faça parte daqueles que andam contigo, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja.